bom dia, bom dia. Você não está no canal errado, você está no mundo da Dani, porém eu estou ruiva. Sim, gente, mudei meu cabelo. Então, para vocês achando assim, cadê aquela loura que apresentava aqui? Agora temos uma ruiva apresentando o canal. E por um tempo o cabelo ficará ruivo. Depois conto para vocês o porquê. Mas, por enquanto, nós não viemos aqui falar do meu cabelo, mas nós viemos aqui falar do caso Joyce Carol Vicente. Foi um caso que chocou a Inglaterra. Por quê? Porque o corpo de Joyce foi achado somente 3 anos depois da sua morte, vendo TV dentro de casa. E como assim, gente? Ninguém deu falta de Joyce? Então, mais um vídeo na sequência daquele que eu já coloquei aqui, né? De pessoas que morrem e ninguém sente a falta delas. Fez uma descoberta macabra. O esqueleto de uma mulher estava sentado calmamente no sofá de uma kitnet por cerca de 3 anos. Num canto da sala, uma TV exibia a programação de Natal BBC. E do lado do corpo dela havia uma série de presentes espalhados pela sala. O corpo ele estava tão descomposto que apenas o exame de arcada dentária foi capaz de identificá-lo. Desde então, o mistério da morte de Joyce só ficou maior e mais sombrio. Então vamos conhecer agora os detalhes da morte de Joyce Carol Vicente. Desde a morte de Joyce, uma série de jornais e investigações policiais, ele tentou decifrar os segredos que envolviam a morte dessa mulher. Logo, eles descobriram diversos amigos e ex-namorados que deram depoimentos falando sobre Joyce. E todos eles, gente, super elogiavam ela como sendo uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial, uma ótima companhia, que era uma mulher magnética. Mas por que ainda assim nenhum deles deu falta dela após ela ficar tanto tempo sem manter contato? O principal fato que trouxe mudanças à vida de Joyce foi quando Joyce começou a sofrer um relacionamento abusivo e violência doméstica de um parceiro que ela teve por volta de 37 anos. Quando morreu, Joyce tinha 38 anos. Os familiares contam que após esse período, ela se afastou de todas as pessoas e passou a viver isolada em um apartamento subsidiado pelo governo, justamente onde os oficiais de justiça encontraram o corpo de Joyce. E só encontraram o corpo de Joyce porque ela estava devendo o aluguel. Então, gente, após a Joyce sofrer violência doméstica, ela foi acolhida por um programa de proteção a vítimas de violência doméstica. Amigos contaram que ela tinha vergonha dessa condição, como se apanhar do namorado dela tivesse sido um sinal de fraqueza para ela. Na Inglaterra tem muito desses programas. As mulheres são mandadas para um shelter, onde você fica morando lá, né? Se você sofre violência doméstica, você sai de casa e não tem para onde ir. E logo depois te colocam num apartamento, que foi o caso da Joyce. Bom, antes de se isolar, a Joyce ela passou por uma série de empregos, inclusive alguns muito bem remunerados. Ela chegou a ser assessora de empresa da consultoria Ernst & Young, que é uma empresa muito grande na Inglaterra. Colegas dessa época falaram que Joyce andava sempre muito glamurosa e era sempre impactante a presença dela. Alguns deles simplesmente não acreditaram quando a polícia revelou as circunstâncias bizarras que foram encontradas ali da morte dela. É como se ela fosse uma criação da nossa imaginação, como se ela nunca tivesse existido. Como deixamos essa mulher simplesmente desaparecer? Falou um dos amigos de Joyce no documentário que foi feito sobre a vida dela. Os investigadores eles não demoraram a traçar o motivo que levou Joyce a abandonar os empregos. Vários homens durante
essas empresas que ela trabalhava tentaram abusar sexualmente dela. Então ela era uma mulher que ela sofria abusos, ela sofreu violência doméstica. Foi quando ela decidiu que ela ia se afastar de tudo e de todos. Nesse meio ainda ela tentou seguir a carreira de cantora. O sonho de Joyce era ser cantora e ela tentou ainda, né, nessa carreira. A iniciativa ela chegou até perto assim de dar certo. Ela conseguiu contato com algumas gravadoras na época, mas por algum motivo ela não fez sucesso, não estourou. A gente sabe também que não é fácil, né? Você decidir ser cantora, quero ser atriz, quero ser modelo, né? De 1 milhão, às vezes poucos estouram. E foi o caso da Joyce. Ela tinha o sonho de ser cantora, ela chegou a gravar um demo lá, mas nunca fez sucesso. Bom, ela chegou nesse apartamento que ela morava por volta de fevereiro de 2003. E todos os indícios apontam que ela morreu em 2003, provavelmente em dezembro. Por que eles acham isso? Pela quantidade de presentes que foram encontrados perto do corpo dela, que ela estava embrulhando esses presentes para o Natal. Então eles acharam que ela morreu em dezembro por causa disso. Os vizinhos também, eles nem souberam explicar por que eles nunca deram falta da Joyce ou perceberam que tinha alguém morto dentro do apartamento. Bom, aí vocês vão falar, mas e o corpo não fedeu? Os vizinhos acharam que eram lixeiras que tinham do lado de fora do apartamento que estavam levando aquele forte odor para dentro dos apartamentos, tá? E os apartamentos vizinhos, eles não tinham uma visão completa do interior do apartamento de Joyce. Então ninguém conseguia ver também dentro do apartamento dela o que estava acontecendo. Nenhuma pista foi encontrada dentro do apartamento. A morte por causas naturais foram descartadas. A Joyce, ela tinha uma úlcera, mas não era algo assim muito grave. Assassinato também foi descartado, já que todas as janelas e portas estavam muito bem trancadas por dentro. Os oficiais de justiça, eles falaram que não tinha como ninguém ter entrado ali dentro daquele apartamento. Segundo pessoas próximas, Joyce tinha um noivo na época, mas ele também jamais foi identificado. Quase 10 anos depois, a história permanece um mistério completo e se tornou uma metáfora, conforme que podemos viver sem criar, né, que a gente pode viver sem criar conexão com o mundo, sem criar conexão com ninguém, já que a gente pode morrer e as pessoas nunca darem falta da gente. Os investigadores, eles reviraram todo o apartamento de Joyce em busca de provas ou de alguma coisa que pudesse levar a morte dela, mas nunca nada foi encontrado. Os oficiais de justiça foram ao local porque o aluguel da Joyce não estava sendo pago, então estava se acumulando, porque mesmo que ela tenha pego um programa do governo, ela paga uma taxa mínima, né, gente? Então, como ela não estava pagando, ao contrário da outra menina lá da Inglaterra que demoraram a achar porque a associação conseguiu um benefício do governo, na Joyce não. O aluguel ele não estava sendo pago. Então eles foram lá cobrar. Bom, como eu já falei para vocês, o corpo ele foi encontrado em avançado estado de decomposição. A questão é a seguinte: nunca souberam de que a Joyce morreu. Como eu disse a vocês, o corpo, como estava em avançado estado de decomposição, também não tinha como saber ali, fazer uma autópsia, mas eles descartaram que foi morte natural, descartaram que foi assassinato. Será que Joyce tirou a vida dela? Mas como Joyce ia tirar a vida dela? Tipo, uma mulher que tá pensando, né, em tirar a própria vida, eu não acho que ela estaria ali embrulhando presentes de Natal. Quando essa história veio à tona, uma jornalista na Inglaterra resolveu ir a fundo nessa história e procurar pessoas que conheciam ela. E sim,
pasmem, mas muitas pessoas conheciam a Joyce. E pasmem também, ninguém nunca tinha ido procurar a Joyce. Então ela era uma pessoa querida por muitas pessoas, mas por talvez ela ter sofrido violência doméstica, ela tinha ali se isolado do mundo. Mas poxa, ninguém foi atrás dela. Como que essa mulher tinha um noivo na época e esse noivo nunca deu falta dela? Pois na polícia não tinha nada, nenhum registro, nem de família, nem de polícia, procurando a Joyce. Olha que história esquisita, gente. E essa história ela continua sendo um mistério até hoje, porque não foi solucionado. Gente, o corpo dela foi achado no dia 25 de janeiro de 2003. As notícias mais recentes, eles falam que a causa da morte pode ter sido um ataque de asma, já que a Joyce tinha asma, mas nunca isso foi realmente colocado como a principal causa da morte. Pode ter sido uma da causa da morte. A Joyce ela nasceu em Hammersmith, em Londres, no dia 19 de outubro de 1965. Os parentes dela, né, tinham imigrado para Londres de Grenada. O pai dela foi um carpinteiro, ele era descendente de africano, e a mãe dela era indiana, Liris. A mãe morreu quando Joyce tinha 11 anos. E Joyce ficou em responsabilidade das irmãs até a maior idade, tá? Ela tinha um relacionamento bem distante com o pai dela. O pai dela, gente, ele morreu no ano de 2004. Em março de 2001 é quando ela pede demissão do trabalho dela na Ernst Young, onde ela trabalhou por 4 anos. Até hoje eles não sabem qual foram as causas, por que ela pediu demissão, mas se fala em abuso que ela sofreu no trabalho, tá? Logo depois disso, a Joyce ela começou, né, a passar por violência doméstica. E ela começou a trabalhar de cleaner num hotel. Durante esse período aí que ela passou por violência doméstica, ela se afastou completamente da família dela. Então ela não tinha nenhum tipo de contato com a família. Eles acreditam que a Joyce ela parou de ter contato com todos os amigos e com toda a família quando ela é levada para um shelter em Londres, né? E ela tinha tanto medo desse cara achar ela novamente que ela cortou completamente a ligação ali entre a família e os amigos. Eu contei pra vocês a minha história lá no canal Dani Delanos, né? Que eu também sofri violência doméstica em Londres. Só que, graças a Deus, eu fui para um hotel e logo depois eu voltei. Mas a Inglaterra, sim, eles têm vários programas, gente, que atendem mulheres que sofrem violência doméstica. E a Joyce foi uma delas. Então, acho que ela tinha tanto medo de alguém encontrá-la que ela cortou relações com todo mundo que pudesse, de alguma forma, ter contato aí com o ex dela e ele pudesse encontrá-la, tá? Então, no ano de 2003 foi quando o governo mudou ela para esse bed sit, que chama, é tipo um kitnet, né? Um apartamento assim de um quarto, que é sala, é cozinha, é tudo. E ela foi encontrada nesse apartamento morta. Esse apartamento, ele pertencia a uma associação, né, a qual o governo tem lá o convênio, por isso que ela morava lá. E ele é usado para vítimas de abuso, de violências domésticas, abuso sexual, essas coisas, tá? Em novembro de 2003, que eles acreditam que um mês antes dela morrer, ela tinha sido internada num hospital onde ela ficou por 2 dias, por ela estar vomitando sangue, ela estava com uma úlcera. Mas eles não acreditam que isso tenha sido a causa da morte dela, porque não era um problema assim tão grave qual que ela pudesse ali ter morrido por causa disso.
Bom, ela morava em cima de um shopping em Wood Green, no norte de Londres, né? E a causa da morte, ela é desconhecida, mas foi em algum momento, lá por dezembro de 2003, se sabe que ela sofria de asma, que ela tinha essa úlcera, mas o que os médicos acharam é que ela pode ter morrido por um ataque de asma ali que ela teve. Possivelmente, tá, gente? Também nunca foi realmente comprovado, nunca bateram o martelo que a Joyce morreu pelo ataque de asma. Não, e nem pela úlcera. Eles falam também que aqueles presentes de Natal que ela tá embrulhando nunca se soube para quem ela ia mandar, então eles também nunca foram entregues, né? Nunca souberam, não tinha nenhum nome ali. E a maioria da comida também que estava no refrigerador de Joyce vencia ali no início de 2003. Por isso que eles acham que por isso que eles acham que Joyce, né, pode ter morrido em dezembro de 2003. Alguns vizinhos nem sabiam que a Joyce morava ali. Eles achavam que o apartamento estava desocupado e que o cheiro que vinha ali do corpo de Joyce era realmente da lixeira que ficava embaixo dos prédios. A televisão dela então ficou ligada ali, né, por todos esses anos, até acharem, por 3 anos, até achar o corpo dela. Os vizinhos falaram que os vizinhos mais próximos falaram que passavam e ouviam o barulho da TV, mas não achavam nada estranho, né? Todo mundo assiste TV, era uma mulher que morava sozinha, então, mas ela não era vista ali. Esses 2 últimos anos que ela estava morta e sem pagar aluguel, ela devia 2.400 libras de aluguel. Foi quando, então, decidiram, né, ir no apartamento dela e com uma ordem judicial entraram, talvez até para, sei lá, como é que fala, quando coloca para fora, despejar a Joyce, né? E isso foi em 25 de janeiro de 2006, que foi quando o corpo dela foi encontrado. Então ela estava 3 anos ali morta. Ela foi encontrada sentada no sofá com a TV ligada. Bom, como eu falei para vocês aqui, na época que a Joyce morreu, ela tinha um noivo, é dito que ela tinha um noivo. Esse noivo, ele nunca foi encontrado, nunca, não se sabe quem era, não se tem notícia, mas se sabe que ela tinha um noivo. Como eles sabem isso? Não sei. A família dela, gente, eles tinham contratado um detetive particular uns anos depois que ela desapareceu, que ela já estava morta dentro do apartamento. As irmãs dela contrataram um detetive para achar a Joyce. E eles acharam o endereço onde ela se encontrava, porém eles mandavam cartas e ela nunca respondeu. Então eles acharam também que ela nunca quis, assim, ter contato com a família. Gente, tem um filme sobre a vida da Joyce que se chama Dreams of Life. Eu não sei se tem esse filme em português ou no Brasil, tá? Mas é um filme que eles fizeram baseado no caso da Joyce. Então, mais um caso aí triste, né, de pessoas que realmente faleceram e as pessoas simplesmente esqueceram delas lá. Apesar que a família tentou algum tipo de contato com ela, mas é muito triste, né, gente, não saber que a família foi realmente atrás para saber. Imagina, você tá tentando contactar a pessoa não te responde, acho que o mínimo que você tem que fazer é ir atrás dessa pessoa, né? Mas a família tentou o contato, ela não respondia e também deixaram para lá. Imagina você ficar 3 anos ali, né, sentada. O corpo dela foi encontrado sentado no sofá assistindo TV e embrulhando esses presentes de Natal. E tudo isso começa, né, ela se afasta de todos por causa de um caso de violência doméstica que ela tinha passado. E é triste saber que a vida dessa menina foi isso, né? Um caso de violência doméstica, se afastou dos amigos, se afastou da família, uma mulher que tinha uma carreira promissora, ela teve um cargo muito importante, então ela também larga esse emprego, o sonho dela de ser cantora que nunca se realizou.
Então é triste saber que mais um caso desse, e não é o único, gente. Infelizmente não são os únicos. Então faça a sua vida valer a pena, né? Converse, tenha conexão com as pessoas, sabe? Eu fico muito chocada quando eu leio casos assim, pensar que poxa, você passou por esse mundo e, né, ninguém deu, sei lá, ninguém deu falta de você, ninguém foi até a sua casa ver o que aconteceu, você não tinha um amigo, você não tinha um contato, você não tinha ninguém para conversar. Deve ser muito triste esse tipo de vida aí. Mas é esse aí o caso da Joyce que a gente queria contar hoje para vocês, vindo aí nesse último caso que nós contamos, né? Infelizmente, se vocês olharem na internet, gente, tem vários casos nesse estilo. Esse caso da Joyce, eu já tinha comentado ele uma vez lá no canal do Nidelanos, lá no meu outro canal. Eu fiquei muito intrigada, assim, com esse caso na época. E... nossa, eu achei assim... caramba, né? Como é que pode? Ninguém simplesmente dá falta de uma pessoa. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Em breve a gente volta com mais um vídeo aqui nesse canal. Beijo e até o próximo. Tchau!